Ei, gente, mais um Beleza no Comum pra você essa semana. Tô aqui querendo te inspirar a sair desse lugar que às vezes é a mesma coisa todo dia, a mesma literatura, a mesma coisa. Sabe, vamos para um outro lugar? Vamos deixar a nossa mente crescer, evoluir. É sobre isso o programa de hoje. Eu não vou dar spoiler, quero que você fique comigo até o final. Segura aí que tá demais. Então, gente, é sobre o que você tem lido o programa de hoje. O que você lê? Sabe que nós somos a média das 5 pessoas que a gente mais convive. E se você costuma sempre ler as mesmas coisas, e se essas coisas que você lê, elas estão restritas a uma literatura muito rasa, muito superficial, muito de talvez autoajuda, ou, enfim, é aquilo ali que você vai ter, você não vai aprofundar muito, sabe? Agora eu tô aqui para te sugerir hoje um outro tipo de leitura. Algo que vai fazer com que você veja as coisas de uma forma diferente. Você já ouviu falar de literatura ficcional? Que isso? É algo que parece irreal. São contos que são criados, inventados de uma forma muito inteligente, sabe? E tá super em alta esse tipo de leitura, esse tipo de escrita, porque além dele nos tirar do lugar comum, ele faz com que a gente aprofunde, crie raízes mais fundas para lidar com situações que aparecem no nosso dia a dia, porque ele muda a nossa forma de enxergar a vida, você acredita? Tem um autor super conhecido, até que virou livro, você já ouviu falar das Crônicas de Nárnia? É uma literatura ficcional. E é uma literatura ficcional que virou livro, que virou filme, né? E é tão profundo a história da Crônicas de Nárnia. Quem era o leão, gente, da Crônicas de Nárnia? Jesus. Você sabia disso? A literatura ficcional tem esse poder de fazer com que pessoas que não têm nada a ver com o evangelho se interessem e a gente que conhece a palavra aprofunde mais ainda naquilo que a gente já conhece. Então eu quero chamar o texto de hoje para a gente refletir. Olha só, hoje o nosso programa está inteligente, tá vendo como é que eu tô aqui, ó? Gostaram? É para eu ficar e você também mais inteligente hoje, hein? Fica comigo até o final e já compartilha. Se você não tá no YouTube, tá na Rede Super, vai pro YouTube agora e já compartilha e manda para as pessoas que falam assim, querido, ó, assiste aí. Tá precisando de ficar um pouquinho mais inteligente. Então, o texto na tela, vem ler comigo. A literatura ficcional pode aprofundar a nossa apreciação pela experiência humana concreta. Ao recontar a vida com palavras, os romancistas intensificam a nossa sensibilidade às experiências humanas comuns. A literatura dá profundidade à experiência humana e à beleza natural das coisas. Deus capacitou os autores a dirigirem a nossa atenção para as coisas que às vezes já banalizamos, tais como as gotas de água refletindo, o brilho do sol em uma folha depois de um temporal. E estas imagens intensificam a nossa experiência com o mundo que vemos ao nosso redor. É um trechinho do texto do Tony Henke, gente, falando sobre o poder desse tipo de literatura. Você já leu algum livro assim? Se não, hoje eu quero te apresentar várias opções. Para iniciantes, para intermediário, para você que já lê, já curte, para você que quer falar um pouquinho mais a linguagem do seu filho adolescente que está em casa. Sabe assim, adolescente é difícil de lidar, não é? Ele gosta de umas coisas estranhas e ele adora literatura ficcional. Então, é uma oportunidade de você entender um pouco mais esse universo e sugerir uma literatura cristã de qualidade para os seus filhos. Então, vem comigo para a roda de conversa. Já estamos aqui, eu estou com as queridíssimas que eu estou tendo a honra de receber hoje. Aqui comigo a Marcele Vieira. Marcele, seja muito bem-vinda, obrigada pela sua presença aqui, viu? Eu que agradeço, muito obrigada, Pri. Sara, muito obrigada por ter aceitado o nosso convite e ter você aqui é um presente pra gente também. Bem-vinda. Ai, obrigada, pastor, o prazer é meu. Gente, Sara e Marcele são duas queridas que estão dialogando com essa literatura ficcional, né, meninas, já há algum tempo.
A Marcele participou de um livro atualmente, tem as suas literaturas a serem publicadas aí, né, Marcele? A Sara tem algumas coisas já publicadas também, elas vão falar um pouco pra gente hoje. Mas a gente começa falando assim, vamos mostrar para as pessoas de casa o porquê ler esse tipo de literatura, por que ler isso, por que ler coisas que aparentemente não são reais, mas que ao mesmo tempo dialogam tão profundamente com o real do dia a dia das pessoas. Sim, com certeza. Eu acho, assim, dois motivos, né, que eu daria nesse sentido. O primeiro é que a gente já consome narrativas o tempo todo. Verdade. Então, o pessoal que está em casa, que às vezes tem um certo preconceito, né, com o termo de ficção, ficção não é real, mas a gente não percebe que na nossa família, no nosso dia a dia, nós já estamos consumindo histórias. Se você vai no cinema, você está consumindo uma história. Sim. Né? Se você vê um filme, se você vai pegar para ler qualquer livro, qualquer coisa que esteja na moda, a gente já está consumindo histórias. Então, por que não filtrar e buscar consumir histórias de qualidade? Verdade, entendeu? Mar. Por que não ser intencional nesse processo, né? É. E o meu segundo motivo, eu acho que é porque Jesus contava histórias através das parábolas. É verdade. Então, existe um propósito tanto em criar, contar histórias, tanto em consumir histórias, né? Eu acho que é um pouco da forma como o ser humano a gente aprende algumas lições. Verdade. A gente só vai aprender de forma lúdica, né? Então, eu acho que... E na sua perspectiva, Marcele, a importância desse tipo de literatura para as pessoas no dia a dia, assim, para a vida? Sim, até em relação ao que a própria Sara comentou e que você leu. Além das narrativas, a literatura ficcional, ela traz significado, ela é criadora de significado. Então, tem vários críticos literários, Terry Eagleton, eles comentam mesmo que o ficcionista, o escritor ficcional, ele acaba criando maior significado para as coisas elementares da vida. Então, ele vai, pelo poder da palavra, construir elementos, construir descrições de ambientes, de eventos que a gente não consegue perceber sem o vocabulário, sem aquele significado, aquele sentido que vai ser levado à extrema experiência da linguagem. Sim. Então, a ficção, ela vai proporcionar isso para as pessoas. Por meio das próprias parábolas de Jesus mesmo, a gente observa esse significado sendo explorado ao extremo. Verdade. Então, o filho pródigo, a gente vai ver ali na linguagem, né, do filho, do próprio perdão do pai para o filho e do filho também pedindo perdão para o pai, né? Sim. Pequei contra os céus e contra o Senhor, não sou digno de ser chamado seu filho. Então, assim, isso tudo é uma criação de experiência, de sentido que a gente não vai observar na nossa vida, em livros técnicos, em livros de autoajuda, não vai ser explorado da mesma forma. Isso né? é importante porque Jesus ajudou as pessoas a construir um pensamento, né? Porque eles estavam acostumados com um tipo de cultura, um povo que saiu do Egito enquanto escravo, seus antepassados, né, na época de Jesus, já tinham passado muitos anos, assim, desse fato, mas aquilo que vai passando de pai para filho, a cultura vai ficando enraizada e Jesus precisava mudar completamente a forma de pensar. E Jesus foi super didático ao contar as parábolas, né? Então, a literatura ficcional, a gente lê ficção, ajuda a construir um pensamento mais elaborado, né? Com certeza. Exato. Com certeza. Eu acho, assim, até um exemplo que me veio à mente, como você falou das Crônicas de Nárnia, né? Eu li as Crônicas de Nárnia. As Crônicas de Nárnia é uma fantasia cristã, como você disse, ela tem toda uma simbologia ali dentro. Maravilhosa. E quando eu li, eu tinha 11 anos. Eu era bem novinha. E, assim, as Crônicas de Nárnia conseguiu explicar para mim, para Sara, pré-adolescente, assim, coisas que as pessoas da igreja ainda não tinham conseguido sobre o caráter de Deus. Teve alguns elementos que me tocou muito mais profundo. Então, eu vi, assim, desde esse momento, eu vi, assim, nossa, como que a literatura tem exatamente esse poder. Jesus sabia disso, né? Por isso que ele usou contava disso, história, né? assim. É verdade. Maravilhoso. E assim, hoje a gente está precisando tanto dessa construção de pensamento embasado, né, gente? Sim. Porque tá tudo muito superficial. A gente tem Reels de 1 minuto, a gente tem History de 15 segundos, então aquilo ali que a gente consome e aquilo ocupa a nossa mente, às vezes assim, desgasta o espaço que a gente tem para buscar conhecimento, fica muito ocupado porque fica muitas informações picotadas, um pouquinho de informação que às vezes são totalmente inúteis para a sua vida, né? E a gente fica, eu tenho notado que tá tudo muito superficial.
Exatamente. Muito raso. Né? Coisa que a literatura, lendo um bom livro de literatura ficcional, a gente sai dessa superficialidade e vai para um outro lugar, né? Ah, Priscila, mas eu não tenho costume de ler. Se você tirar 10 minutos antes de dormir, começa a ler, coloca na cabeceira da cama. Tem livros tão lindos assim que a gente pode fazer esse início, né, gente? Começar. Exato. Porque o pensamento realmente precisa ficar um pouco mais elaborado, tá muito raso, né? Quando a gente vai falar de vida, de filhos, de política, a gente fica discutindo uma coisa tão rasa. O próprio evangelho, até hoje a pessoa fala assim, mas você é calvinista ou você é arminiano? Gente, que coisa... Sabe assim, tá aqui. Tá muito aqui. E existe toda uma vida, sabe assim, um iceberg. Você vê a ponta do iceberg, mas existe um iceberg todo por baixo. E eu acho que a literatura ficcional ajuda muito nisso, né? Com certeza. E você está falando de superficialidade, Pri. É muito importante a gente considerar que hoje, não apenas, você citou os rios, as redes sociais, a gente também consome muitas imagens. Sim. E tem um Calvino, não o João Calvino? Não João Calvino, o teólogo que formou aí o pensamento, né, de muitos cristãos e que forma ainda, mas o Calvino Ítalo, ele foi também um crítico literário e ele fala no livro dele, 6 Propostas para o Próximo Milênio, ele fala sobre 6 aspectos mesmo da literatura, então ele está escrevendo para pessoas que querem ser ficcionistas, romancistas, e ele fala sobre a criação de imagens. O quanto é importante a gente ter imaginação, criatividade para poder explorar as descrições, para a gente poder refletir sobre questões do nosso dia a dia. E quando a gente consome muito imagens... Já prontas, né, Marcelo? Prontas, tudo que vai chegando para a gente, e eu falo do perigo também das séries, que tem um lado bom, né, o cinema, as séries, é lógico que vai disseminar literatura, vai disseminar ficção, mas se as pessoas elas ficam apenas naquilo, elas vão também estar aprisionadas em coisas prontas, em superfície. Há um pensamento já elaborado e criado. Exatamente. E vão deixar de refletir sobre o texto, interpretar e também ter criações próprias, que é o próprio processo de interpretação. E o próprio crítico, ele fala que ele escolheu não ver muitas imagens porque aquilo estava minando a criatividade dele. Legal, então, isso é muito importante a gente refletir e a gente ir para a literatura. Verdade. E eu vou falar com vocês assim, como eu sou mãe de 2 pequenos lá em casa, e é muito legal quando eu conto a história sem mostrar o livro. Já fiz essa experiência com eles. Eu tenho um menino de 5 anos agora, o Theo, e a Helena de 2. Legal. Então, tem hora que eles ficam assim, mamãe, então vamos inventar uma história? Sabe aquela brincadeira antiga de sombra que a gente fazia assim? A gente precisa retomar isso, inventar aquelas histórias que não existem, que não tem uma imagem pronta, que você vai deixar a criança desenvolver isso, essa habilidade de criar. Né? Sara, você já escreveu alguns livros, né? E essa habilidade de escrita, ela não brota, né? Não, ela é cultivada, né? É um trabalho que você desenvolveu a longo prazo. Você tem quantos anos hoje, Sara? 23. 23. Você tem quantos livros? 4? Eu tenho 4. Pronto. Então, assim, ó, não foi assim, brotou, escreveu, não é isso. Não. Como é que você chegou nesse lugar, Sara? Então, foi até legal que você mencionou seus meninos, né? O meu primeiro livro, eu tenho uma história muito legal, assim, que é esse aqui, A Escolha do Verão. Eu tive a ideia, uns 8 anos atrás, colocando meu irmão para dormir. Exatamente nisso. Ele não gostava de ouvir a mesma história. Ele queria que eu criasse uma história. Ai, que legal! E aí eu criei essa história, criei a história do Beork, um menino que morava numa vila, onde só tinha uma estação. E aí ficou. E aí toda noite ele pedia. Ele gostou dela na época, né? E aí desde então, como eu falei, é um processo de cultivo, né? Então, aquela semente foi plantada, vamos dizer assim, no meu imaginário. Eu tinha uma ideia. E aí os anos foram passando, e aí chegou a pandemia. Eu já escrevia roteiros na época, mas não livros. Que legal. E aí meu pai falou comigo, Sara, e a história do verão? Por que você não senta e escreve ela? Oh, que legal, E aí uns 4 anos depois que eu tive a ideia inicial, eu sentei e escrevi o livro. Então quem deu o roteiro
foi o seu irmão. Foi Quem te meu irmão. incentivou Sim. a desenvolver o roteiro Total. da Escolha do Verão foi seu irmão, Sim, né? foi por causa Gente, que dele. linda essa história, que lindo. E a importância da gente falar sobre isso, disseminar Sim. essa conversa, né? E tem tantas coisas, às vezes pode parecer distante, mas não é distante, né, Marcelo? Tem tantos autores acessíveis. Você certeza. conhece tanta gente, Marcelo. Dá uma ajuda pro pessoal. E, gente, por onde começar? O que você pode ler? A gente já falou aqui do C.S. Lewis, ele é bom, né, para começar. Maravilhoso, maravilhoso. A própria Sara, que eu também quero muito explorar a obra dela. E eu trouxe aqui também, além Pega do pra livro gente aí, da... pode ficar à vontade, pode pegar. Eu trouxe aqui umas opções de leitura. Que maravilha, mais prático que isso, impossível, hein, gente? Pega aí. Exato. Eu acho que vai ser, né, alguma opção aqui pode ser útil. Esse daqui é um lançamento, né, até da edição Vida Nova. O Gilead é um livro que foi escrito pela Marilyn Robson, é uma escritora norte-americana, foi ganhadora do Prêmio Pulitzer de ficção mesmo. É um livro maravilhoso, é uma ficção muito profunda que fala sobre um pastor que está em vias de falecer, despedindo da vida, de um filho pequeno, da esposa. E tem assuntos muito profundos, muito complexos nessa obra, além do vocabulário, da linguagem da autora, assim, ser fenomenal. Então, é um livro que eu super recomendo, é uma ficção cristã. Maravilha. Então, vale muito a pena. Dom Casmurro, eu trouxe um clássico. Um clássico, eu trouxe um autor brasileiro, porque eu acho que a gente também tem que incentivar a literatura brasileira. Sim. Isso é fundamental. A gente acaba olhando muito para fora. Temos escritoras aqui brasileiras. Verdade, é. E é para isso que esse programa está aqui, tá bom? É para dar essa voz para quem precisa de voz, para quem tem o dom. Assim. Machado de Assis é um gênio, realmente ele é um gênio e vale muito a pena a leitura, porque a gente vai ter contato com um clássico da literatura brasileira e que vai também trazer questões profundas do cotidiano, do ser humano, de relacionamento. Então, é muito importante esse livro aqui, eu super recomendo. E a maravilhosa Jane Austen. Jane Austen. É a minha escritora preferida. Você curte Jane Austen também, Sara? Também, sou apaixonada. A Sara também é fã dela. Jane Austen foi uma autora cristã anglicana, foi uma autora que é considerada a autora inglesa mais importante, né? Junto com Shakespeare, ela está encabeçando aí o hall, a rainha da literatura inglesa. E ela é cristã? Ela era cristã Glória anglicana, a Deus. né? Anglicana protestante, e era filha de pastor. O pai dela incentivou muito, assim como o pai da Sara, incentivou muito a obra mesmo, a escrita de Jane Austen. E ela foi uma escritora moralista, foi uma escritora que vivenciou, trouxe para a gente a vivência dela, do microcosmo dela, do interior da Inglaterra, com assuntos importantíssimos a respeito de sociedade, relações entre homens e mulheres, entre mulheres e mulheres. E ela explora questões também sobre o direito das mulheres, não numa visão feminista, ideológica como no nosso tempo, mas uma visão cristã. Inclusive, esse livro a gente vê uma associação muito forte com a lei da propriedade de Números 27, que a gente observa na Bíblia, do próprio direito mesmo que Deus ordenou a Israel. Então, a gente vai ver como pano de fundo dessa história, né, a quantidade das filhas, muito parecida com as filhas de Zelofiade. Então, Orgulho e Preconceito é, assim, fundamental também como literatura clássica cristã. E esse livro aqui, da Francine Rivers, que é O Amor de Redenção, foi lançado um filme, né? Gente, Sara, eu tô aqui, mas assim, eu tô pegando tudo. Eu ainda não vou dizer que eu já estou nesse lugar das meninas, tá? Mas tô aqui, já tô, pelo menos o da Jane Austen, eu já vou colocar na minha biblioteca da Amazon amanhã. Pode colocar. Aí, esse aqui também, esse né? também muito, muito bom. É uma autora contemporânea, está viva ainda, Francine Rivers, é norte-americana, né, Sara? E esse livro é baseado no livro do profeta Oséias. Ai, nossa, então, deve ser assim, sensacional. É de chorar. E essa é uma autora, muitas pessoas até, assim, acabam estereotipando a literatura, né, feminina e o romance feminino, mas ela é maravilhosa. Ela traz a linguagem a um sentido única. máximo Muito bom, de muito experiência. bom. Um livro imperdível também, e lançou o filme recentemente. Que legal.
E eu também gostaria de indicar, eu amo distopias, eu indico aqui Admirável Mundo Novo, da Aldous Huxley. Esse livro aqui é muito interessante porque vai tratar, é lógico que as distopias elas vão exacerbar, né, questões absurdas, a gente não vai... As distopias, elas maximizam a situação, né? Exatamente. É como se fosse uma caricatura de uma situação, assim, a caricatura, por exemplo, a pessoa tem um nariz um pouco maior, a caricatura faz um nariz gigante, a distopia faz isso, né? É uma hipérbole, né, da realidade, realmente traz um absurdo ali para a gente poder sentir o que a sociedade também observa de questões morais, e ele vai trazer num outro cenário, numa condição totalmente diferente. Por exemplo, Admirável Mundo Novo se passa daqui como se fosse 1000 anos, né? Como que o mundo seria, né? As mulheres não gerando mais bebês, tudo gerado em incubadoras artificiais, e o aborto e o próprio sexo, né, desenfreado. É uma distopia muito importante e um fator muito interessante das distopias, apesar da maioria desses autores nem serem cristãos, né? Como a Margaret Atwood, de O Conto da Aia, o Aldous Huxley era panteísta, o autor mesmo de 1984, né, que não eram cristãos, mas eles vão mostrar que nas distopias as literaturas, as leituras de forma geral são proibidas da sociedade. Entendi. Então, e eles mostram a Bíblia, nesse livro Admirável Mundo Novo, por exemplo, mostra a Bíblia sendo escondida, assim como o Conto da Aia. Nossa, então, muito bom, muito bom. Muito interessante. Ó, gente, teve muita dica aí para todos os gostos e a Sara vai falar pra gente de uma coisa que vai acontecer aqui em BH recentemente, né, Sara? Conta aí. Exato. Então, assim, se você já ficou interessada pelo tema, já gostou aqui das indicações da Marcele, tem um super convite, que é a primeira feira de ficção cristã do país. E aí a gente vai estar realizando aqui a primeira feira, por quê? A gente fez uma pesquisa e no Brasil a gente já teve diversas feiras literárias cristãs, mas não feiras literárias de ficção cristã, que é isso aí da literatura ficcional que a gente está falando. E aí na FEFIC ela vai ser exclusiva para a ficção cristã. Então a gente vai estar trazendo mais de 20 autores nacionais de diferentes estados do país para estar aqui na FEFIC com o livro deles, com as obras de ficção deles. Seja romance, seja fantasia, como os meus também que vão estar lá, mas obras que vão te agregar, então que tem o objetivo de trazer uma boa história, mas um propósito ali por trás também. Sabe o que eu gostei muito de tudo que a gente está falando aqui, gente? É dessa construção do pensamento, que vai ficando um pensamento mais elaborado e crítico, porque hoje é necessário ter um pensamento mais crítico, porque a gente recebe de tudo quanto é tipo de pensamento, de conteúdo nas redes sociais, e às vezes a gente não tiver um filtro próprio e a nossa própria crítica para colocar, para medir aquilo ali que a gente está ouvindo, né? A gente vai ser massa de manobra, seja de um lado ou seja de outro, né? Politicamente falando. E a ficção tem esse poder. Esse livro que você falou pra gente, Sara, o que você apresentou, que você teve inspiração do seu irmão, é uma das suas últimas obras? Isso. E essa que você tá segurando na mão pequenininha aí, fala sobre o quê? Ele é tipo uma continuação. Esse livro aqui, A Escolha do Verão, ele é o primeiro de uma série de 4 livros que está em andamento, que aí eu crio toda uma mitologia, uma história sobre as estações. Que vai continuar. Isso. E aí esse aqui, ele é como se fosse um conto de dentro desse universo, e ele é uma releitura também da história... Ele é uma releitura também da história do profeta Samuel. Nossa, que lindo! E olha aqui, ó, você quer incentivar seu filho a literatura cristã? Às vezes você fala assim, não, Priscila, meu filho tá desencontrando aqui, tá querendo ir pro outro lado, o negócio tá puxando demais a corda. É sobre isso que você tem que apresentar para ele, sabe? Não adianta você ficar só, às vezes, pregando um evangelho moralista, às vezes, ali, de falar, tá pecando, não. Apresenta coisas assim, sabe? Olha aí a dica. Você ia falar sobre o pensamento mais crítico, né, Marcele? O que você tinha acrescentar pra gente finalizar? Para acrescentar, porque eu achei muito interessante você falar sobre a questão da construção do pensamento crítico, que quando você lê ficção, você também fica mais atento às próprias ficções e narrativas do nosso tempo, principalmente as fake news. E a gente sabe que o público evangélico, infelizmente, é considerado um dos maiores propagadores de fake news, talvez justamente por essa falta de imaginação. Então, é importantíssimo a gente ter isso em mente, que quando a gente tem acesso à ficção, à literatura mesmo, criada, aos romances, a gente acaba ficando um pouquinho mais esperto e atento a essas nuances. Essas coisas, a gente pega um pouco mais.
Gente, a gente tá indo pro final, tá acabando já. Acho que voou o tempo. Mas eu queria que vocês deixassem, assim, um gostinho final, uma consideração final para quem tá acompanhando a gente aqui, da perspectiva de vocês, como foi importante para a vida de vocês, para o dia a dia, para as pessoas que vocês conhecem, ter acesso a esse tipo de literatura. Conta pra gente aí. Começa você, Sara. Então, eu acho que a minha consideração final seria realmente de convidar quem está assistindo a dar uma chance, sabe? Porque as histórias, elas podem ter um efeito muito mais profundo. E, como eu falei, tem certos tópicos, né? Que às vezes o Senhor quer tanto trabalhar conosco e é difícil da gente aceitar e se permitir ser moldado. E a ficção cristã também, ela serve um pouco como essa ponte, sabe? De uma forma lúdica, às vezes trabalhar algo muito mais profundo. Legal. Então, fica aí o meu convite, tanto para descobrir a ficção cristã, tanto para estar lá com a gente na FEFIC. Marcele, faz pra gente uma consideração final, como é pra você, como mudou a sua vida? Mudou muito desde a minha infância. Eu tive minha mãe contando as histórias para mim na cabeceira. Isso fez muita diferença na minha vida. Eu ganhei da minha tia. O primeiro livro foi A Pequena Vendedora de Fósforos, de Hans Christian Andersen. Eu tinha 4 anos. Uau. Isso fez toda a diferença para mim também, porque eu tive contato com a pobreza, com uma história muito triste, mas que sempre aguçou minha sensibilidade por ver na ficção uma história que pode estar muito próximo da gente. Verdade. Então, eu também, assim como a Sara, faço das palavras dela as minhas e das suas também. Leiam. Construam um pensamento, tenham contato com a poesia, com a arte literária. Literatura ficcional é arte. A gente precisa compreender isso aqui no Brasil. E isso vai expandir o pensamento, vai nos dar vai largar nossas fronteiras de pensamento. Nossa, que maravilha! Eu já quero trazer as duas aqui de novo, porque eu achei pouco demais para falar de um assunto tão, muitas vezes, pouco falado e importante. Sim. Antes da gente terminar, eu quero agradecer aos meus parceiros maravilhosos. Vocês estão gostando do cenário novo, gente? Tudo novo para vocês? Olha, esses quadros aqui são dos meus amigos dos Desenquadrados. Esse nome é porque eles são fora da caixa mesmo, tá? É @Estúdio Desenquadrados. Se você quer decorar a sua casa, olha só que obra de arte eles que desenvolvem. Nós estamos falando de literatura, de arte. Olha só que coisa mais linda. Esse aqui é o Príncipe da Paz. Esse aqui é o Perfeito Amor. Quem tem o Perfeito Amor? Vocês já sabem quem é, né? Aqui do lado, ó, do meu lado esquerdo, eles desenvolveram um específico para o nosso programa, que é o quadro Beleza no Comum. Tô chique, eu não tô com esse programa, com esses parceiros. Então, se você quer deixar a sua casa mais linda, chama eles aí ou no direct do @Estúdio Desenquadrados ou pelo telefone. É só chamar no WhatsApp e falar assim, gente, vi no Beleza, fala que você viu aqui, que eles vão ser mais legais ainda com você, tá? Pode falar, que a Priscila falou que eles vão ser. É só procurar e enfeita a sua casa com a palavra, seja inspirado por Deus dia a dia. Meninas, muito obrigada pela presença de vocês. Eu também. Um beijo especial. Deus abençoe Obrigada. Vocês no desafio diário que é estar na área que vocês estão, continue inspirando, dando criatividade. E eu quero ler o livro da Sara e o da Marcele também, né? E eu faço o compromisso aqui, que eu vou ler e quando eu chamar vocês, eu já vou estar assim, ó, pronta, tá? Queridos, muito obrigada por ter ficado comigo até o final. Manda esse programa para o máximo de amigos que você conseguir e abençoe eles também. É só ir no YouTube. Rede Super, programa Beleza no Comum, e você tem acesso a esse programa. Assiste de novo, pega de novo as dicas dos livros e bora, hein? Bora fazer essa cabeça funcionar e criar um pensamento um pouco mais crítico. Um beijo, Deus te abençoe e até semana que vem.